Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, se tornarão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste como companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez
isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Foi assim que tudo começou. Deus criou este mundo belo, puro e perfeito, e nós, para o seu louvor e glória. Mas como criaturas ingratas e rebeldes, nos revoltamos contra o nosso Criador. Ele justamente nos puniu, nos expulsou da sua presença. Mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, não prometeu nos castigar para sempre. Ele prometeu um descendente, alguém que viria desfazer o efeito da nossa rebeldia e nos trazer salvação. E hoje celebramos este descendente. Ele já chegou, o Redentor já nasceu. Então vamos ficar de pé e vamos cantar juntos: alerta a terrentor, nasceu o Redentor. Igual
Ainda de pé, vamos acompanhar a leitura de mais uma das gloriosas promessas de Deus acerca da vinda do seu Filho, Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículos 1 a 11. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos os verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você, que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você, que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com os fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz em cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que boas novas são essas que nós celebramos nesta noite. Já ouviremos mais a respeito delas, mas eu convido você a se assentar. O coral agora vai nos conduzir na continuação do nosso louvor a Deus. E em todo o tempo em que o coral nos conduzir, nós vamos projetar a letra das músicas que eles estão cantando. Sinta-se à vontade, você que conhece a letra, de acompanhar o coral. Estão aqui para nos ajudar a louvar a Deus nesta noite. Mas vamos ouvir mais este maravilhoso Deus que nos presenteou com seu Filho Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus:
conforme registrada no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Louvado seja Deus pela sua palavra, e que seja abençoada esta breve meditação da palavra de Deus. Escuridão, aflição, opressão. Não são palavras que nós costumamos ouvir na época de Natal. Acho que ninguém aqui associaria Natal a escuridão, aflição e opressão. Ao contrário, costumamos associar Natal com luz, como as luzes que iluminam as nossas casas e as nossas festas neste fim de ano. Associamos Natal com alegria, como aqui compartilhamos ao redor de uma mesa farta, de uma ceia, as nossas confraternizações de fim de ano. Associamos Natal com esperança, uma que nós desejamos uns para os outros nas nossas festas em preparação para a virada de ano. Esta é a época então de luz, de alegria, de esperança, não de escuridão, não de aflição ou opressão, não é mesmo? Mas será mesmo? Será que as nossas celebrações de fim de ano não passam de uma tentativa de fuga da escuridão que nos cerca, da aflição e da opressão que cobrem a face do nosso país? Ou será que nós realmente temos razão para celebrar neste Natal, mesmo em meio a tanta escuridão, a tanta aflição e a tanta opressão? O que estamos falando? Estamos falando desses tempos de escassez prolongada para tantas famílias brasileiras, tempos de tamanha insegurança e violência nesta cidade, neste estado, nesta nação, tempos de impunidade alarmante para os nossos representantes responsáveis por este caos político, econômico e social que aflige o Brasil, tempos de falta de perspectiva pela melhoria deste quadro deplorável. À luz desse cenário tão preocupante, então, será que nós temos algo para celebrar de fato, de concreto, de real, neste Natal? Ou é tudo sentimento e ilusão passageira? Bem, eu creio que o texto que acabamos de ler nos mostra que sim, nós temos muita razão para celebrar, não só neste Natal, mas em todo o Natal. A promessa de Isaías 9, 1 a 7, uma das mais belas e antigas das promessas sobre o nascimento do menino rei, Jesus Cristo, a luz de Deus que veio ao mundo. Nós vemos que Ele, Jesus, Ele é a verdadeira luz, Ele é a verdadeira alegria, Ele é a verdadeira esperança que temos neste país, neste fim de ano.
Mas para entendermos isso, precisamos entender 3 coisas a respeito deste texto. Primeiro, que grande escuridão é esta que Isaías mencionou e detalhou para nós neste texto. Segundo, que grande inversão foi esta que Isaías profetizou. E por fim, terceiro, que grande salvação é esta que o profeta Isaías prometeu. Precisamos entender tudo isso para saber que esperança é essa que temos neste Natal. Primeiro, a grande escuridão. O profeta Isaías viveu e serviu na segunda metade do século 8º antes de Cristo, aproximadamente 730 a 740 anos antes do nascimento de Jesus, numa época de enorme instabilidade na região onde ele morava e servia, no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e que reunia 2 das tribos do povo de Deus do Antigo Testamento, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ao norte de Judá você tinha o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e reunia as 10 outras tribos do povo de Deus, incluindo 2 tribos mencionadas aqui neste texto. Isaías 9:1 fala de Zebulon e Naftali, 2 destas tribos que viviam mais ao norte do reino de Israel, próximo de uma rota muito importante que cortava aquela terra de leste a oeste, que unia desde a Síria, a grande superpotência do mundo antigo na época, e o mar Mediterrâneo. Esta foi uma época em que a Síria despontava como a maior ameaça à integridade e à proteção das nações do Oriente Próximo. Isso porque a Síria esmagava os seus inimigos com a fúria de um Estado islâmico, avançando fronteiras e ameaçando a integridade tanto do reino do norte de Israel como do reino do sul de Judá, onde estava o profeta Isaías. E foi diante desta ameaça vinda do leste, a ameaça da Assíria, que o reino do norte, o reino de Israel, decidiu formar uma aliança com uma nação vizinha, a nação da Síria, para formar uma frente unida contra a Assíria, para tentar se defender deste rolo compressor que varria as nações da época. E qual não foi a surpresa de Isaías e de Judá, quando seus irmãos ao norte, em Israel, e a leste, na Síria, decidiram se juntar, não só para lutar contra a Síria, mas contra Judá, exigindo dela apoio contra a Síria, e trazendo enorme inquietação para os habitantes do reino do sul, reino de Judá. Então coloque-se no lugar de Isaías e dos seus concidadãos em Judá. Eles eram como um ratinho preso entre 2 gatos famintos. Eles não sabiam se corriam para a boca da Assíria para se defender de Israel e da Síria, ou se corriam para a boca da Síria e de Israel para se defender da Síria. Qual seria a melhor aliança? Quem poderia defendê-los? Quem tinha a maior chance de protegê-los de toda essa enorme instabilidade na época? Mas o que mais afligia o profeta Isaías nesta história toda de ameaça, de guerra, de conspiração, não era a ameaça de castigo da Síria ou da Síria e de Israel. O que mais consternava Isaías era a falta de confiança do povo de Deus no seu Deus. Em outras palavras, por mais tenebrosa e angustiante que fosse a situação política do reino do sul, do reino de Judá, o que mais angustiava o coração do profeta Isaías era a escuridão dentro do coração do seu povo. O fato deles não enxergarem mais Deus como seu protetor, Deus como seu guarda, Deus como seu salvador. E por isso ficarem correndo atrás de um salvador, de uma nação que pudesse protegê-los de outros deuses que poderiam socorrê-los naquele momento. O que explica toda a aflição da nação naquela hora. Era como se Deus tivesse permitido que tudo aquilo transcorresse em volta de Judá para testar o coração do seu povo, para ver se o seu povo de fato confiaria nele e nele somente em Deus, ou correria atrás dos outros reis e dos outros deuses das outras nações. O que a história mostrou era a escuridão do coração do povo de Deus, que não confiava em Deus, não buscava a Deus, não queria mais ouvir a Deus e servir a Deus.
Então toda aquela escuridão que cercava Judá só trouxe à tona a escuridão que estava dentro do seu próprio coração, a sua cegueira, a sua aflição de alma, porque eles não confiavam e não dependiam mais de Deus. Eu me pergunto, não é algo semelhante a isso que estamos testemunhando neste país e nesta época? Sim ou não? Enquanto muitos estão correndo para cá e para lá à procura de um líder, um representante, um governante, um guia que possa remover o Brasil dessa escuridão toda, política, econômica e social na qual estamos inseridos. E alguns dizem que esse líder tem que ser mais Estado e menos mercado, outros dizem que tem que ser mais mercado e menos Estado, tem que ser mais para frente, tem que ser mais para trás, mais conservador, mais liberal, cada um escolhendo o guia da sua preferência. Em meio a tudo isso, eu me pergunto, quantos neste país estão correndo para os braços de Deus? Em tempos de tanta escuridão, aflição e opressão neste país, quantos estão recorrendo a Deus de todo o coração, dobrando os joelhos em oração e clamando para que Deus tenha misericórdia neste país, para que Deus venha nos socorrer e nos livrar desta opressão toda, não só de caráter político, econômico, social, mas moral e espiritual? Será que Deus, em toda a sua soberania, não está permitindo que tudo isso aconteça com o Brasil, justamente para pôr à prova o coração dos brasileiros? Para ver onde está a confiança deles, onde está a nossa esperança? É num político? É num plano econômico? É num emprego? É numa renda? Será que Deus está permitindo que tudo isso continue acontecendo até que os brasileiros se voltem para Deus com arrependimento e fé no coração? Não seria a primeira vez na história em que Deus agiu assim. Como bem colocou um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, em seu pronunciamento em 13 de março de 1863, no meio da guerra civil que arrasava e dividia aquela nação. Ouça bem e atentamente as palavras de Abraham Lincoln, há mais de 150 anos. Ele disse: nós temos sido os destinatários das generosidades mais seletas do céu. Temos sido preservados nesses muitos anos em paz e prosperidade. Crescemos em número, riqueza e poder como nenhuma outra nação jamais cresceu. Porém, disse Abraham Lincoln, nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos de Deus. Nós esquecemos a mão misericordiosa que nos preservou em paz, nos multiplicou, nos enriqueceu e nos fortaleceu. E temos imaginado em vão, no engano de nossos corações, que todas essas bênçãos foram produzidas por nossa própria sabedoria e virtudes superiores. Intoxicados pelo sucesso constante, temos nos tornado demasiadamente autossuficientes para sentir a necessidade da graça redentora e preservadora, orgulhosos demais para orar ao Deus que nos fez. É conveniente então nos humilhar diante do poder ofendido, confessar nossos pecados nacionais e orar por clemência e perdão. A história está se repetindo ou não, meus irmãos, no Brasil do início do século XXI. Depois de tanta prosperidade, tanta riqueza e paz e crescimento por tanto tempo, nós nos esquecemos de Deus. E por isso estamos em tanta escuridão, em tanta aflição e em meio a tanta opressão neste país. A pergunta é: nós nos voltaremos a Deus em oração, sim ou não? Nós nos voltaremos de joelhos perante Deus, confessando os nossos pecados, como nação, sim ou não? É o que você está fazendo com a sua família, sim ou não? É o que você fará logo? Enquanto Deus não volta com juízo sobre toda a terra de uma vez por todas? Mas em meio a todo aquele cenário tenebroso e avassalador de Judá, Isaías profetizou algo novo.
algo surpreendente, algo sem precedente, uma grande inversão para aquela grande escuridão. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente Isaías 9 e olhe atentamente para os primeiros versículos. Veja o que Isaías profetizou para o povo que estava em trevas, cercado de escuridão, aflição e opressão. Versículo 1: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Veja só, no lugar de escuridão agora haveria luz. No lugar da humilhação passada agora haveria honra, restauração. Para aqueles que foram atropelados, seriam atropelados pela Síria, que esmagaria como um rolo compressor Israel, descendo pela rota da Galiléia, o caminho do mar junto ao Jordão, descrito aqui no versículo 1. Isaías estava tão certo disso, que na continuação do texto ele anuncia coisas futuras, como se fossem passadas, como se já tivesse acontecido. Ele diz no versículo 1 o que Deus vai fazer no futuro, e aí passa a descrever no versículo 2 como se isso já tivesse acontecido no passado. Tão certo ele está de que Deus faria isso. Versículo 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E mais, Isaías faz questão de mostrar que Deus mesmo seria o responsável por esta grande inversão. Acompanhe a continuação, versículo 3: fizeste, tu fizeste. Quem fez? Deus. Tu fizeste crescer a nação, tu aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Notou a ênfase que de Isaías, do que Deus faria por aquele povo que estava em trevas, em aflição e opressão? A escuridão daria lugar à luz, a aflição à alegria, a opressão à libertação. Deus faria tudo isso, e só Deus poderia fazer aquilo, só Deus poderia reverter aquela situação, e Ele mesmo prometeu fazê-lo. Pois bem, você concorda que é exatamente isso que nós precisamos neste país também? Que só Deus pode reverter a situação desta nação? Porque ainda há muita gente neste país que acha que a solução está entre nós brasileiros, quando não está. Você concorda que a solução para as circunstâncias deste país, para o coração do Brasil, não se encontra entre os brasileiros, mas somente em Deus? Nós concordamos que a não ser que Deus intervenha nesta nação, as trevas só crescerão, a aflição só se aprofundará, a opressão só crescerá em tamanho, em volume e proporção. Você crê nisso? Que a não ser que Deus tenha misericórdia deste país, nós só podemos sonhar com mais trevas, mais aflição e mais opressão nesta nação? Mas você concorda que Deus está desejoso de inverter essa situação? E mais, que Deus é capaz de mudar a história deste país? Você crê nisso? Você crê que Ele é capaz de fazer por nós aqui no Brasil, no início do século 21, o que Ele prometeu fazer por Judá? Há quase 3.000 anos, você crê nisso? Você crê que Deus tem este poder? Ele é vivo, Ele está no trono e Ele pode todas as coisas? Eu creio, porque a mesma salvação que Ele prometeu a Judá está prometida a todos os povos que se rendem ao seu domínio soberano. Veja como Isaías faz isso aqui, como ele mostra isso de maneira
maravilhosa. Aliás, ele já começou a mostrar isso para nós no versículo 2: as trevas dariam lugar à luz. Mas de onde viria essa luz? Essa luz raiaria sobre o mundo. Veja o versículo 2: sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Ou seja, essa luz não viria da terra, não viria dentre nós, viria de fora deste mundo, viria do próprio Deus. Quem seria responsável por esta nova alegria, esta nova liberdade? O próprio Deus. Versículo 3: tu fizeste crescer a nação, tu aumentaste a sua alegria. Versículo 4: tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. As imagens aqui vêm da história antiga, do Egito, do Êxodo, quando Deus sobrenaturalmente quebrou o jugo da escravidão de Israel. Como no tempo dos juízes, quando ele quebrou o jugo dos midianitas sobre Israel, quando eles não tinham esperança de salvação, uma luz raiou de fora, uma luz inesperada, uma esperança sem precedente, porque Deus mesmo entrou e interviu na história de forma surpreendente e milagrosa. Mas a pergunta é: quem Deus usaria desta vez para transformar a escuridão em luz, a aflição em alegria, a opressão em liberdade? A resposta está no versículo 6 e 7, e com isso encerramos. Já vimos a grande escuridão, já vimos a grande inversão prometida, mas o anúncio termina com a grande salvação ofertada por Deus ao seu povo, na figura deste menino rei. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Veja só, alguém vindo de fora, não um de nós, mas alguém que nos seria dado, ofertado, presenteado. Um menino, um filho, um rei. Apesar de começar de forma humilde, Isaías diz que ele tomaria sobre si, sobre os seus ombros, o seu governo. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. No versículo 4, Isaías prometeu que o fardo, o jugo, seria removido dos ombros de Israel, porque agora este menino tomaria sobre os seus ombros o fardo de governar, de guiar e proteger o seu povo. E os seus títulos falam sobre a sua grande glória, não? Versículo 6: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, com sabedoria superior a de qualquer rei, comparável à sabedoria de Deus. Ele seria o Deus poderoso, mais forte que qualquer guerreiro, com a força do próprio Deus. Seu nome seria Pai Eterno, capaz de cuidar e proteger o seu povo como o próprio Deus eterno. E ele seria o príncipe da paz, capaz de estabelecer e garantir a paz perfeita do seu povo, como somente Deus poderia fazer. Mas veja que ele não viria apenas socorrer o povo de Judá, senão nós não estaríamos aqui, não teríamos razão para celebrar nesta noite. Não, ele prometeu socorrer todos os povos que se rendem a ele. Isso está no último versículo, versículo 7. Ele estenderá o seu domínio. Literalmente não haveria barreiras, não haveria fronteiras para este reino. Ele se estenderia por toda a terra, sem limite, avançando por todas as terras e a todos os povos deste mundo. Ele estabeleceria paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Veja só, uma paz que não teria prazo de validade, uma justiça que não teria limite, um reino sem igual sobre toda a terra. Isaías não está falando de um menino qualquer, de um rei qualquer. Ele está falando de alguém enviado por Deus, alguém como o próprio Deus, para reger a terra, para reinar sobre todos os povos que se rendem a Ele. E como que para corroborar, para selar esta promessa, Isaías termina dizendo, no fim do versículo 7, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso.
como que autenticando, com a própria assinatura de Deus, Ele mesmo faria isso. Então a pergunta é: será que tudo isso de fato se cumpriu? Será que Deus cumpriu o que Ele prometeu fazer, sim ou não? E a resposta é um retumbante sim. Deus prometeu e Deus cumpriu. Quase 800 anos depois que Isaías registrou essas palavras, o evangelista Mateus, logo na abertura, na cabeceira do Novo Testamento, registrou que Jesus Cristo, o Rei prometido, ele percorreu a região da Galileia, justamente nas palavras de Mateus, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Palavras de Isaías 9, repetidas em Mateus 4, 15 e 16. Aliás, pouco tempo antes de nascer, Zacarias, pai de João Batista, precursor de Jesus, também profetizou que do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Ecos claros vindos de Isaías 9, versículos 1, 2 e 7. A luz raiou, o sol nasceu, o rei chegou, Jesus veio para trazer esse reino de paz sem fim, estabelecido e mantido com justiça e retidão para sempre. As páginas do Novo Testamento nos garantem que sim, as promessas de Isaías se cumpriram em Jesus Cristo. Deus nos deu o seu Filho, vindo na forma de menino, o menino rei prometido, detentor da mesma sabedoria, do mesmo poder, da mesma força, do mesmo cuidado que o próprio Senhor que o enviou. E meus irmãos e minhas irmãs, enquanto muitos brasileiros continuam tateando no escuro, se perguntando o que será do Brasil, quem serão os candidatos, quem vencerá a eleição do ano que vem, nós já sabemos quem está no trono, nós já sabemos quem reina, nós já encontramos o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Messias, é Jesus Cristo, cujo reino é um reino eterno, de paz e justiça sem fim. O mundo ainda está à procura de um Redentor, de um Salvador. Nós já o encontramos em Jesus Cristo. Ele veio de forma humilde uma vez, mas quando Ele voltar para consumar o seu reino sobre esta terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, se há dúvida no seu coração, temos o que celebrar neste Natal? Temos sim. Nós sabemos quem está no trono, nós sabemos quem nos governa, nosso maravilhoso conselheiro, nosso Deus poderoso, nosso Pai eterno, nosso príncipe da paz. Esteve com o seu povo, está com o seu povo e estará com o seu povo até o fim da história. Mas se Jesus Cristo é este Rei prometido que já nasceu, pastor, por que ainda vemos então tanta escuridão, tanta aflição, tanta opressão neste país e neste mundo? A resposta é que ainda existem muitos neste mundo, inclusive neste país, que ainda não se renderam ao Rei, que ainda não se curvaram a Jesus Cristo, não entregaram suas vidas a Ele, e por isso continuam na escuridão, na aflição e na opressão, à procura de um libertador, à procura de qualquer libertador, seja um programa ou um líder político, seja um plano econômico, seja um sonho de carreira e de consumo, seja um anseio por status e sucesso material, todos estão à procura de alguém que os salve, que os redima, que os proteja neste mundo. Mas Jesus Cristo não é um salvador entre muitos, Ele não é um dentre vários libertadores alternativos. Não, Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Do que, pastor? Da nossa tolice, da nossa fraqueza,
da nossa vulnerabilidade e da nossa insegurança neste mundo. Como assim, pastor? O que esse texto tem a ver com tudo isso? Bem, se você ganhou um presente constrangedor neste Natal, e vez por outra a gente ganha um presente constrangedor no Natal, não é? Você ganha uma roupa de ginástica. Recado: 2018, hora de entrar em forma. Você ganha um livro de culinária. Recado: está na hora de aprender a cozinhar. Ou você ganha um organizador de espaços. Que elogio, que maravilha, não? É aqueles presentes que nos pegam de surpresa, né? Aqueles presentes recado, que nos constrangem, nos envergonham até. Pois bem, não sei se você já pensou nesta passagem desta maneira, mas Jesus Cristo é exatamente este tipo de presente. Um presente que nos humilha, um presente que nos constrange. Por que ele é chamado de maravilhoso conselheiro? E por que Deus enviou um maravilhoso conselheiro ao mundo? Porque nós somos muito menos sábios do que nós imaginamos. Por que ele enviou o seu Filho como Deus poderoso? Porque nós somos muito menos fortes do que nós desejamos. Por que ele enviou o seu Filho como nosso Pai eterno? Porque somos muito mais vulneráveis do que nós gostamos. E por que ele enviou Jesus como príncipe da paz? Porque nós somos muito mais inseguros e instáveis do que sonhamos. Jesus Cristo é o Rei justamente oposto a tudo aquilo que nós somos. E por isso mesmo Ele é o Rei de que nós tanto precisamos. Ele é o Rei muito mais sábio do que nós, muito mais poderoso do que nós, muito mais capaz do que nós. E por isso mesmo precisamos nos render a Ele de todo o coração. Mas assim como você nunca desfrutará de um presente constrangedor até que você se renda a Ele, ou seja, até que você vista a roupa de ginástica e faça algo a respeito, até que você abra o livro de culinária e comece a praticar as receitas. Este presente que Deus nos deu jamais terá efeito e consequência na sua vida até que você se renda a Ele, até que você se entregue a Ele, até que você se envolva com Ele, se dobre perante Ele e reconheça a sua sabedoria e o seu poder e o seu cuidado e a sua majestade. E por que você deve se entregar a este Rei? A resposta é: porque Ele primeiro se entregou por nós. Ele, que era a própria luz de Deus, veio provar da nossa escuridão, veio tomar sobre si a nossa aflição e a nossa opressão, por causa do nosso pecado, na cruz do Calvário, sofrendo e morrendo pela nossa tolice, pela nossa fraqueza, para que nós pudéssemos desfrutar da segurança e da paz que vem pelo seu perdão. Então, se hoje você confessar os seus pecados ao Rei Jesus Cristo, e se hoje você se render a Ele, saiba que você também poderá desfrutar desta segurança, desta paz que não vem deste mundo e não passa com as circunstâncias passageiras deste mundo, se você clamar pelo seu perdão nesta noite. Você também poderá celebrar conosco neste Natal a luz de Cristo, por mais escura e tenebrosa que seja a situação do Brasil. Eu não vejo muita perspectiva a curto prazo para que as coisas mudem neste país. Mas se você confessa Jesus como seu Rei, se você se rende a Ele, saiba que você tem uma luz maior que as trevas deste país. Você tem uma alegria que a aflição deste mundo não pode roubar de você. Você tem uma nova liberdade, uma salvação que os homens não podem arrancar da sua vida. Nas trevas, a luz raiou. Na aflição deste povo, nós temos a quem recorrer. É Jesus Cristo, o Rei da glória. E um dia Ele voltará. E quando Ele voltar, disse Isaías, Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido
e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Pois o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor bendito, em meio às densas trevas que cobrem a face do nosso país neste fim de ano, que segurança temos em Ti? Que esperança temos no Senhor? Não precisamos mais viver reféns das trevas, da aflição e da opressão deste país, pois Jesus Cristo nasceu. Tu enviaste a Tua luz a este mundo, para nos governar, para nos proteger, para nos guiar. Senhor bendito, perdoe-nos se ao longo deste último ano desviamos o nosso olhar de Cristo, nos esquecemos do nosso grande Rei, deixamos de recorrer a Ele e a Ele somente como nosso maravilhoso conselheiro, como nosso Deus poderoso, nosso Pai eterno, príncipe da paz. Senhor, se há entre nós aqueles que pertencem a Ti, que carecem hoje de sabedoria, de força, de proteção, de paz no seu íntimo, que o Senhor possa aproximá-los de Ti nesta noite, para se deleitarem e se satisfazerem em Cristo Jesus, nosso maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ó Senhor, ajude-nos a viver assim, não só por um Natal e um fim de ano, mas a cada momento de cada ano que nos resta nesta terra, Senhor. Ajude-nos a correr para Ti, a sermos guiados pelo Senhor nesta terra para a glória do Teu santo nome. Mas Senhor, tem misericórdia deste país, imerso em densas trevas. O que Tu prometeste ao Teu povo há séculos, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer isso em nossa terra, em nosso tempo também. Tem misericórdia deste país, Senhor. Vem raiar com a Tua luz sobre a escuridão desta nação. Vem, Senhor, trazer luz àqueles que estão perdidos nos seus pecados, perdidos em suas trevas de alma, aflitos porque são escravos dos seus pecados, da sua rebeldia contra Ti. Senhor, se houver entre nós aqueles hoje que entraram aqui em trevas, em escuridão e aflitos de alma, que Jesus Cristo venha adentrar os seus corações e reinar e conquistar essas vidas para a glória do Teu santo nome, e que essas vidas sigam o seu caminho agora, não mais em trevas, mas debaixo da Tua maravilhosa luz, a luz de Cristo Jesus. Vem renovar o Teu perdão em nossas vidas, Senhor, a Tua graça e misericórdia, e fazer de nós fiéis testemunhas desta luz para multidões que ainda estão em trevas nesta nação, até o dia em que o Senhor voltará. Nós aguardamos esse dia, Senhor. Anunciamos hoje a Tua vinda, mas esperamos a Tua volta, quando haverá paz sem fim, num reino de justiça e retidão para todo sempre. Somos escravos dessa esperança, pois o Senhor mesmo prometeu fazer tudo isso, e por isso Te louvamos e Te rendemos a nossa vida novamente, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos seguir então para o Novo Testamento, Lucas capítulo 2. Vamos continuar ouvindo a grande história do nosso rei. Lucas 2, versículos 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fiéis triunfar.
Vamos seguir. Lucas, capítulo 2. A continuação da narrativa do nascimento de Jesus. Lucas 2, versículos 8 a 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Surgem anjos proclamando paz à terra, Deus louvor, com seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, 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 glória a Deus nas alturas. Glória, 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 glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores, vendo infante celestial, e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, 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 glória a Deus nas alturas. Glória, 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 glória
nossa última leitura bíblica da noite, João capítulo 1. João 1, versículos 1 a 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você? Quem você diz ser? Jesus Cristo? Mais um dentre tantos mensageiros da história? Mais um profeta? Mais um rei? Mais um que passou? Ou você também confessa que Ele é o próprio Deus encarnado, o Filho unigênito do Pai, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, luz de luz? Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Rei e Senhor, que nesta noite o Espírito Santo tenha te convencido, tenha te vencido, tenha te conquistado e te mostrado que Ele é o próprio Deus em carne e que não há salvação fora dele. E aos que o receberam, disse João, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E não existe presente maior a um ser humano nessa terra do que se tornar filho de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Filho de Deus. Há quase 2000 anos a igreja vem confessando Jesus, vem respondendo à revelação da palavra de Deus com a sua confissão de quem é Jesus. Há uma confissão histórica, milenar, redigida há quase 1600 anos, que nós resgatamos para esta época do ano. É o credo niceno, credo que foi registrado pelos líderes da igreja no IV século, que definiram, em resposta à palavra, a sua confissão de Jesus. E todo aquele que é filho de Deus e crê em Jesus como filho de Deus, está convidado nesta noite a confessar conosco a sua confiança, a sua esperança neste Deus, que enviou o seu Filho para nos resgatar. E ao ouvir essas palavras e recitá-las, uma breve observação: há uma parte do credo, a parte final, que diz que nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Não, você não entrou numa igreja católica romana por acidente. Não, essa é uma igreja evangélica que crê no Evangelho. Mas o que quer dizer que nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica? Católico quer dizer universal, aquilo que atravessa os tempos e as terras, aquilo que pertence a todas as gerações. É outra palavra para universal, aquilo que está presente em todo tempo, em todo lugar. A igreja é católica no sentido de que ela confessa a mesma fé, a mesma verdade em toda a terra e em todo o tempo, em consonância com o testemunho dos apóstolos. Por isso cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, não na igreja católica apostólica romana, que é outra coisa, mas isso não vamos entrar hoje. Vamos confessar. Se você é um filho de Deus, crê na palavra de Deus e em Jesus Cristo como Rei, Senhor e Deus em carne, eu te convido então a confessar conosco as palavras do credo niceno. Há uma só voz. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós, para nossa salvação, desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem. Foi também crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E creio na Igreja única, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém e amém. Podemos assentar. Como nosso ato final de louvor a Deus, um gesto simbólico. Todos devem ter recebido uma velinha como essa ao entrarem pelo santuário. Não estamos acendendo vela para ninguém, não estaremos orando por ninguém e para ninguém neste momento. Importante frisar isso. A vela que acenderemos agora é apenas um símbolo, uma lembrança, de novo, de Jesus Cristo, a luz de Deus que raiou, resplandeceu em meio às nossas trevas. E não só a vela em si é simbólica, mas o gesto que nós praticaremos agora de acendermos a vela e termos a nossa vela acesa por outro, mostra como o testemunho dessa luz chegou até nós. Ela nasceu um dia, e há 2000 anos o testemunho desta luz de Jesus Cristo vem passando de pessoa em pessoa, de vida em vida, até que chegou até nós. E ela não para em nós, ela segue a partir de nós, para que outros que estão em trevas, que estão em escuridão, conheçam esta luz. Então, neste momento, eu te convido a participar conosco deste gesto simbólico, muito simples. Algumas precauções, especialmente se você tiver crianças consigo, ok? Não deixe a criança segurar a sua vela sozinha, isso é importante, ok? Ajude-a nesse momento. E segundo, quem tem a vela acesa, mantenha em pezinha. Não vire a sua vela acesa, senão cera quente pode cair em você, numa criança, ok? Então quem estiver com a vela apagada é que inclina a vela em direção a quem tem a vela acesa, e assim sucessivamente. Nós vamos prosseguir com essa cerimônia. Eu vou pedir que o diácono Kid venha acender a primeira vela. Atenção, assim que acendemos esta vela, nós vamos escurecer o ambiente, vamos desligar as luzes, então que as crianças estejam bem próximos dos pais e cuidadores agora.
Feliz Natal a todos. O Senhor os abençoe, os guarde, faça a luz do seu rosto resplandecer sobre nós e tenha misericórdia de nós hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Boa noite a todos.